João capítulo 5. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Presta atenção, igreja, em cada palavra que eu estou lendo. Todo aquele que crê que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os seus filhos. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo o Filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 são testemunhas de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse testemunho é que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e a vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Até aqui eu vou estar explicando a segunda parte do estudo do batismo. Semana passada, igreja, eu expliquei sobre os 10 mandamentos. Não é difícil obedecer os 10 mandamentos. A palavra de hoje está dizendo para aquele que crê que Deus é Deus, que Jesus é Filho de Deus. Não tem dificuldade, porque o Espírito Santo é o único que convence o pecador do seu pecado. Deus enviou João Batista para batizar as pessoas naquela época lá em Israel. Existiam as leis, os mandamentos. Porém, a lei não estava sendo suficiente para que o homem parasse de pecar. O ser humano pecava em grande quantidade do mesmo jeito e ficava oferecendo sacrifício, matando ovelha, matando boi e pedindo perdão dos seus pecados. Viu que não estava resolvendo nada? O que Deus fez? Enviou João Batista para batizar nas águas. Quando chegou os fariseus, que é aqueles que pregavam a palavra de Deus, estavam lá no templo, na frente do trabalho, os pastores daquela época. Abaixa o fundo para mim, senão eu me perco. Os pastores lá em Israel, no templo que foi destruído, eles pregavam a Bíblia, pregavam os mandamentos, e eles mesmos estavam tropeçando na lei de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Mas isso não significa que nós não temos que obedecer os mandamentos. Eu expliquei quais foram os 10. Vocês voltam lá no YouTube que vocês vão ver os 10 mandamentos. Não é difícil obedecer, mas o povo estava desobedecendo, mesmo com as leis, mesmo com os mandamentos. Então Deus envia João Batista para que as pessoas se batizem no rio, para que se purifiquem e que se arrependam verdadeiramente. Porque eles tinham a lei, eles tinham as placas da lei na pedra, nos pergaminhos, mas eles não tinham força para obedecer. Então o que Deus fez? Deus envia João Batista para que as pessoas que verdadeiramente estão arrependidos dos seus pecados, que estão querendo largar aquela coisa errada que eles estão fazendo, não estão aguentando mais, sabem que está no erro, mas não tem força. Deus envia João Batista para que eles se batizem nas águas. E a palavra de Deus é bem clara quando você
para mim estudar tudo hoje com vocês. A pessoa que ela é batizada nas águas é promessa que ela recebe depois do batismo no Espírito Santo. Mas tem pessoas que recebem o Espírito Santo antes de se batizar nas águas. Ela sente um desejo enorme de ser de Deus, de estar com Deus, de largar a vida errada antes mesmo de passar pelas águas. Ela quer largar a vida errada, ela não quer mais as coisas erradas. Então quem fez isso? O Espírito Santo que batizou. Não tem como o pecador querer largar o pecado se o Espírito Santo não convencer ela que ela está fazendo errado. Então vocês são mais do que vencedores, porque o Espírito Santo convenceu vocês a não ficar no erro, na prática do pecado. E aquele que não tomou a decisão de se batizar nas águas é necessário. É necessário o batizar nas águas, como eu li aqui. Jesus Cristo, ele veio, ele se batizou. Ele se fez presente através do batismo. João Batista estava batizando. Quando Jesus apareceu, João Batista fala para Jesus: mas eu vou te batizar, eu sou indigno até de amarrar tua sandália. O Senhor que tem que me batizar. Jesus fala para João Batista: é necessário que você me batize, porque Jesus estava querendo dar exemplo que todo aquele que queria ser um seguidor de Deus batizasse nas águas. É por isso que você vê uma pessoa chegar na igreja e falar: eu não vou me batizar não. Não, ainda não é a hora, porque ela não quer tomar a decisão de se lançar. E sem se lançar não tem como morar no céu. Pastor, se eu não me batizar, eu não vou ser salva, não. Você tem que sair daqui nessa tarde tendo a ciência que se você não se batizar, você não será salvo. Porque o batismo, a palavra de Deus diz, Jesus diz: aquele que crê que ele veio e for batizado será salvo. Por isso que ele se batizou, para ficar como exemplo que ele quer que você se batize nas águas. Porque o batizar nas águas vai exigir de você uma renúncia. Mas o mundo não quer renúncia. O mundo, ele quer vir na igreja hoje, receber uma bênção, um milagre. Jesus, até amanhã. Talvez semana que vem eu volto. Não quer compromisso. Isso não faz com que a pessoa se torne salva. Mas Deus dá o milagre? Dá. Deus dá o milagre, a bênção para aquele que chega aqui na igreja, porque milagre a favor não merecido. A pessoa, ela não merece, mas ela crê que Jesus abre porta. Então Jesus, ele vem e abre porta. Mas naquela época Jesus, ele já curava, ele já fazia milagres, ele já matava a fome. E as pessoas se convertiam, muitos não, muitos iam embora. Não era todos que queriam se batizar nas águas, não era todos que queriam se lançar, não era todos que queriam abrir mão da sua vida terrena para renunciar às suas vontades, para ser salvo, uma vida eterna. Pastora, para que eu tenho que me batizar nas águas? Para você um dia, se você morrer hoje, você ser salvo. Porque Jesus Cristo, ele veio como exemplo, ele morreu, ele se batizou, ele morreu, ressuscitou, está vivo e foi morar no céu. Igreja, o céu tem um rei, é Jesus. Para ser súdito dele, é só quem renuncia o mundo. Não tem como a pessoa querer fazer parte do reino de Deus se ela não renunciar o mundo. Não tem como a pessoa querer fazer parte desse plano celestial sem renunciar à vontade da sua carne. Ela tem que, no mínimo, querer largar o erro a qual ela está praticando, ainda que ela não tenha força. É por isso que nós não podemos estar debaixo da lei, porque a lei fez o povo do passado, os fariseus, que escreviam a Bíblia, pecar. Se Deus nos julgasse pelas nossas obras, nós todos ficaríamos aqui e iríamos para o inferno. Porque Deus, ele não vai salvar nós pelas nossas obras. Pastora, você é muito boa, você faz o bem, você pôs a igreja, está aqui todos os cultos, não falta. Eu não vou ser salva por isso. Eu vou ser salva porque eu creio que Jesus Cristo veio, que ele ressuscitou, está vivo, eu me batizei nas águas. Eu peço perdão para Deus dos meus pecados todos os dias. Peço para ele ter misericórdia de mim. Eu tenho fé que Jesus vai me salvar no último dia. É a fé que vai nos salvar, porque todos pecam. Se não peca nas atitudes, peca no agir, no falar, no pensar, ela peca de algum jeito. O ser humano, ele tropeça na palavra, na lei de Deus. Para ser perfeito,
defeito, tem que obedecer tudinho que está na Bíblia. E sempre a gente vai dar um vacilo, vai ter um escorregão. Então a gente não seria salvo. E o que vai fazer nós se salvar? Jesus Cristo, que já morreu e deu a vida dele por mim e por você naquela cruz. Mas a pessoa chega na igreja mais uma vez. Eu cheguei, mas eu não quero tomar decisão, eu não quero me batizar. Eu não quero tomar o banho nas águas. Porque ela tem medo. Ela tem medo de cair de novo. Ela tem medo de escorregar de novo. Eu vou dizer para você, você se batiza nas águas, isso não significa que você não vai ter umas escorregadinhas, uns escorregão, que você não vai falhar, você vai continuar falhando. É por isso que a lei não vai te salvar, porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, nessa carne podre, nós estamos sujeitos a falhar. O Filho de Deus não vive pecando. O único que pode fazer você não pecar mais e não fazer o que você faz, que você sabe que é errado, é o Espírito Santo. A Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 5, você vai estudar na sua casa, vai dizer que as obras da carne são bem conhecidas, como também as obras do Espírito. Se você vive na carne, você vai fazer a vontade que a sua carne gosta. Mas se você vive no Espírito, você vai fazer o que o Espírito de Deus gosta. Não tem como você fazer a vontade de Deus se você não ficar no Espírito 24 horas. É por isso, igreja, você vai me perdoar. Eu não ouço mais música, como chama as músicas que falam do mundo? Secular. Eu não ouço mais música nenhuma secular, porque essas músicas secular me fez ter depressão, me fez chorar, me fez ficar triste. Hoje na minha casa, se eu for ouvir, eu só ouço louvor, porque eu fico no Espírito, porque a carne só faz eu sofrer. Essa que é a verdade. Você tem sua escolha. Se você quer ouvir música secular, escuta, mas eu vou te falar uma verdade. Depois de você ouvir, você vai ver que aquela música do mundo fez você ficar para o lado do mundo, pender para as coisas do mundo, voltar a ter vontade de tomar uma cerveja, pensar numa ex. Essas músicas do mundo faz você pecar. É por isso que eu prefiro não ouvir de jeito nenhum. Se meu marido quiser pôr, eu falo, tira, pode tirar. Não quero nem música de amor lá em casa. Música romântica, não quero. Eu não quero, porque música do mundo só faz a gente pensar besteira. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia é bem clara. Fica na carne, vai ter coisas da carne. Fica no Espírito, vai ter coisas do Espírito. Pastora, como eu não vou pecar se você ficar no Espírito? Se você der uma voltinha para a carne, para música do mundo, vai ter uma quietinha para as coisas erradas. Vai ter uma quietinha. Mas faz a experiência na sua casa. Ouve uma pregação, ouve um louvor, leia a Bíblia. Pastora, você é fanática? Vai ser fanática. Ah, minha filha, se você não quer pecar, é ser fanática. Porque a hora que eu não estou ouvindo nada da televisão nem de rádio, eu estou limpando minha casa, estou trabalhando. Mas mesmo assim eu queria pôr as coisas, mas o Isaac está vendo desenho e não tem jeito. Senão eu punha. É viver no Espírito para não pecar. Porque Jesus falou, por que você peca? Porque você não vigia. E o que é não vigiar? É você não orar e não jejuar. Você não quer orar, tem preguiça, há 5 minutos o joelho está doendo. Ai, eu estou orando, não tem palavra, não vem palavra na minha boca. Vai orando do jeito, repete as palavras do seu jeito mesmo. Repete 100 vezes a mesma coisa, mas ora, que o Espírito Santo vai vir e ele vai te pôr palavras na sua boca, palavras dele. Porque nós não sabemos orar como convém. A Bíblia disse, nós não sabemos orar como convém. Então se você fica na carne, a carne pende para a carne. Se fica no Espírito, o Espírito pende para o Espírito de Deus. É o único jeito. Pastor, eu não consigo largar o pecado. Cheguei na igreja e não consigo. Tá difícil. Mateus. Eu vou abrir aqui, igreja, porque eu não posso errar. Eu esqueci. É Mateus 17. De 21. Mateus capítulo 17, versículo 21. Jesus disse que tem demônio que só vai sair com jejum e oração. Quem é que faz você praticar o pecado? O demônio. Não tem outra pessoa. O demônio, ele age na mente da pessoa. A pessoa, ela cobiça aquilo que ela quer. Eu
quero fazer isso. O demônio ele já vem na sua mente e através da sua mente, da sua cobiça, você comete o pecado. Pastora, eu não consigo largar esse pecado. Não vai ter outro jeito. Tem demônio que só sai com jejum e oração. Pode louvar o dia inteiro na sua casa. Pode estudar pregação o dia inteiro na sua casa. A única coisa que vai te libertar desse pecado que te escraviza. E você vai sair daqui hoje, embora preparado para se batizar. A única coisa que vai fazer você não pecar, esse pecado que você sabe que desagrada a Deus, é você jejuar e orar. Tem que jejuar. Quando eu cheguei na igreja, a minha líder, eu era do grupo de jovens, tinha 18 anos. Eu louvo a Deus pela minha líder, ela chama Lili. Ela fazia a gente jejuar 12 horas por dia de pão, de tudo. Nada de comer e nada de beber, 12 horas. Por isso que eu falei, o único jejum que eu jejuei 25 horas foi esse ano. Para resolver o salário dele, e resolveu. Tem demônio que é só com jejum. Meu marido ficou recebendo 600 a um ano. Um ano, né? Ele só conseguiu acertar o salário dele quando eu abri jejum em cima disso. Falei, meu Deus, se o demônio está amarrando o salário dele, eu vou jejuar. E jejuei 25 horas de água e de comer. Eu nunca tinha feito isso, eu quase morri, fiquei jogada no chão. E aí depois eu achei que eu ia conseguir tomar muita água. Não, caiu um pouquinho d'água, já doeu a boca do estômago, porque o estômago estava preparado para não receber água. Assim é o capeta. Quando você jejua, o capeta vai querer vir na tua vida, ele não vai conseguir, porque você vai estar revestida de Deus. Então, igreja, não tem jeito. Ah, pastora, você jejua por mim? Bispo, olha aqui para mim. Parar de fazer isso? Ele pode orar o quanto ele quiser. A salvação ela é individual, é você e Deus. Se você não jejuar, para que você não caia mais nesse pecado, você pode vir na igreja hoje, você pode vir amanhã, você pode vir depois da manhã, você pode ouvir louvor o dia inteiro, ouvir pregação o dia inteiro, você vai cair no pecado. Jesus falou, tem demônio que é só com jejum e oração. Então essa Bíblia fazia a gente jejuar direto, 12 horas, sim, eu louvo a Deus, que graças a Deus, Deus me libertou de muitas coisas. Eu tinha dor de cabeça constante, eu nunca mais senti dor de cabeça na minha vida. Eu louvo a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, mas foi libertação que eu quis. Eu falei, Senhor, eu não quero coisas erradas, eu não quero pecado, eu quero me libertar. Então eu ficava sem comer, é fácil, não é? Pastor, eu não consigo, da tontura, da fraqueza, consegue sim. É preguiça, é desânimo, é zoiudo, quer comer, quer beber, consegue. Faz uma prova com Deus se você não consegue. Você consegue sim. Pastor, eu não consigo jejuar muitas horas, igual a senhora fez 12 horas. Então começa de pelo menos 3 horas. 1 hora antes, você come, espera passar pelo menos 1 hora depois que você comeu, para não abrir o jejum de barrigona cheia, senão não vale. Espera passar 1 hora, o certo é 2 horas, esperar 2 horas, mas você que está começando, eu vou deixar 1 hora. Passou 1 hora que está com a barriga vazia, que não está tomando água, aí dobra o joelho e fala, Senhor, eu abro esse jejum em favor desse meu pecado, eu não quero mais ser tentada, eu não quero mais cair nesse pecado. Então você abre nesse propósito, só nesse, é um pedido de cada vez, cada jejum, não adianta pedir para a casa inteira, libertação do marido, dos filhos, da avó, não, é um pedido, cada jejum é um pedido. Deus, eu vou jejuar 3 horas, estou abrindo agora, 2 horas da tarde, 2, 3, 4, 5 horas da tarde, eu vou me dobrar de novo, vou entregar esse jejum para a libertação desse pecado. E você vai fazer isso durante 21 dias, que foi o que ele pregou aqui. Não foi 21 dias que o diabo resistiu? Faz prova. Se 21 dias, igreja, você não for liberto desse pecado, então a palavra é mentirosa, eu vou rasgar a Bíblia e jogar fora. O sacrifício de Jesus não valeu nada. Igreja, só peca quem quer. Porque Jesus deu todas as dicas. Eu estou encerrando, que já é 4h15. 4h15, bispo. Eu falei 4h20, mas já vou encerrar. Você vai se batizar nas águas. Então o que você tem que fazer? Obedecer aos mandamentos, que a Bíblia diz que não é difícil. Glória a Deus. Não é difícil obedecer aos mandamentos. Pastor, eu não ouvi. Volta lá na leitura diária da Bíblia, ouça lá a pregação recente dos 10 mandamentos que você vai aprender. E
Jesus veio, que Jesus se batizou, que Jesus morreu, ressuscitou por causa de você, que Ele morreu, para você ter direito de entrar no céu. Aleluia. Você crê que Ele é filho de Deus, e se você morrer na igreja, firme com Deus, ainda que caia, levanta, não saia nunca da igreja, que a igreja é a porta do céu que vai te levar para Jesus. E aí sim, se você morrer, a hora que você morrer, você vai ser salvo. Pastora, você salva mesmo que eu dei uma escorregada? Eu tentei, eu jejuei, eu falei sim, se você estiver dentro da igreja. Porque a palavra é clara em dizer que o que vai nos salvar não é a lei. Não é nós ficarmos santos, perfeito, que a gente, enquanto tiver com essa carne podre aqui, somos sujeitos a erro. O que vai nos salvar é a obediência. O batismo nas águas é obediência. Pastor, eu vou ficar na igreja, mas eu não quero me batizar. Não será salvo. Pastora, mas nem tudo está ouvindo aí fora. Tem gente aí fora que não ouviu isso que a senhora está falando. Como que eles vão ser salvos? A Bíblia diz que ninguém sabe quem vai para o inferno e quem não vai. Mas a Bíblia diz que Deus julga pelas obras. Deus, Ele vai ver se a obra dessa pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus, será mesmo que ela não ouviu? Aí Deus vai ver, as suas obras foi boa, não foi boa. Aí Deus que vai ver se vai salvar ela. Você quer esperar isso acontecer? Ver se Deus vai te salvar. Não, é melhor você obedecer. Você é mais do que abençoado de estar na casa de Deus. Então se batize nas águas, obedeça. Pastor, eu tenho medo. Se eu me batizar, eu vou falhar. Você não tem que ter medo, porque eu já dei um estudo. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O batismo é uma questão de obedecer para você ir morar no céu. Amém? E assim eu encerro o ensino do batismo de hoje. Igreja, tem muito estudo. Que Deus venha me usar na tarde da vez para te ensinar a Bíblia. Amém?